Ok, estamos gravando. Bom dia a todos. Então hoje eu vou continuar falando essa é uma parte assim, tudo que eu já falei até agora, né, a parte é introdução, né? Então, sim, primeira conversa sobre como definir a plataforma, e daí na última aula nós nos ativemos a questão das fronteiras, né, que a gente todo problema que envolve, assim, todo problema em geral hoje tem que definir fronteiras aonde que vai ser interpretados os processos, né? Então a gente viu que na plataforma, assim, o que é importante é que a gente aborda a plataforma como um prisma, né, que tem a linha de costa até a quebra, o fundo, a superfície, limites não tão assim difíceis de você definir na realidade, que seria onde o pedaço de plataforma que você está interessado, e o contorno aberto, que é com o oceano, né, que permite trocas de água, né? Com a costa praticamente não há trocas, com o fundo a troca de momento, na superfície a troca de calor, troca de momento, troca de massa, né? Porque a água entra, a água sai, com evaporação e precipitação. E nas bordas laterais existe troca de propriedades e troca de volume também. Bom, hoje, assim, para ajudar a gente a entender assim, o quão grande é o problema da plataforma, em termos assim, o quanto eu tenho que considerar de escala espacial para aonde eu espero que os processos sejam, de certa forma, similares ou correlatos, né? A gente tem que entender as escalas dos processos oceânicos. Então, para a gente entender as escalas dos processos oceânicos, primeiro a gente tem que entender escalas, né? O que assim, quando a gente fala de escalas, assim, o que vocês entendem, assim? A escala do processo. Quando essa expressão, né, falar da escala, né, o que vocês entendem? O que é uma escala, para começar? E aí, pessoal, o que vocês entendem por escala? Uma parâmetro de grandeza. É hora, né? Um parâmetro de grandeza, pode ser. Dá para entender. Um parâmetro de grandeza, assim. Me dê um exemplo. Uma escala temporal, por Me exemplo. dê um exemplo, assim, de um parâmetro de grandeza que a gente usa como escala. Um parâmetro de uma escala temporal. Que daí pode ser em segundos, dias, meses. Professor? Alguém, qualquer um aí, me dê um parâmetro de grandeza que nós usamos como escala. Não estou escutando ninguém. Se alguém falou, não... Vocês estão escutando, né? Vocês estão respondendo, mas eu não escutei ninguém falar. Se alguém estiver falando, ó, não estou escutando nada aqui. Peraí, deixa eu conectar aqui de novo. Agora eu escutei. Alguém fale aí, além da Júlia, tente alguém falar algo comigo aí, porque... Som, testando.
Agora sim, eu escutei a Cristal falando. Tá. Então ali, agora eu li a Júlia, mas eu não escutei a Júlia falando. Engraçado. É seletivo o problema. Segundos, dias, meses, né? Então, segundo é uma escala de quê? De tempo, né? Mas se a gente falar segundo, né, aquele intervalo passa a ser uma escala. Mas assim, o metro é uma escala, né? Então assim, dizer é um número, é matemática. Mas eu falar 1 segundo, 1 metro, isso passa a ter um significado físico. E esse número, 1, ou 2, ou 10, ou 3,5, passa a estar associado a uma escala de qualquer coisa. Tá? Então, a grandeza associada ao número, né, geralmente tem uma unidade, e essa unidade é referenciada a um padrão de escalas. Né? Então, isso quando a gente fala de escala do processo, é dizer o tamanho do processo, que pode ser temporal ou espacial. Tá? Então, quando nós falamos de escala, talvez eu acho que um outro conceito importante que eu acho que vocês já viram, né, mas aqui vamos recapitular. Bom, nós temos duas coisas, né? Então a gente pode separar as escalas dos processos oceanográficos em escalas temporais, que a gente vai falar brevemente, e tem as escalas dos processos espaciais, né? E elas estão, de certa forma, interconectadas, tá? Mas antes, vamos também falar de uma outra coisa que assim, a gente tenta, não é uma coisa muito bem estabelecida, né? Mas assim, quando a gente fala processos, né, e processos relevantes, quer dizer, está tudo acontecendo simultaneamente, concomitantemente na natureza. Mas nós tentamos separar aqueles processos que são mais importantes, os mais relevantes. E para a gente ver os processos mais relevantes, mais importantes, geralmente a gente associa isso com uma quantidade meio etérea que a gente chama de energia. Tá? Então, energia é uma coisa que é difícil de definir exatamente o que é energia. A gente sabe que o universo é feito de energia, matéria e espaços vazios, mas energia exatamente é difícil de definir. Tá? Então, energia é algo que é usado para fazer alguma coisa, né? Para executar trabalho. Tá. E o que é trabalho? Trabalho é uma coisa que a gente usa energia para fazer. Tá? Então, energia é uma entidade meio, assim, né, meio vaga, que a gente sabe que a gente usa para fins físicos uma unidade, né? Qual que é a unidade de energia? É joule? Joules. Joules segundo não é energia. Joules é a unidade de energia. Qual que é a unidade de trabalho? Energia, unidade é joule. Trabalho, unidade é... Qual que é a unidade de trabalho, gente? Energia, isso vocês responderam. Joule. Mas a unidade de trabalho é... joules também. Tá? Então isso é interessante, porque energia e trabalho têm a mesma unidade. Mas energia a gente pode entender também como, assim, se uma coisa sai do lugar, isso alguma coisa fez para aquilo sair do lugar. Então,
qualquer movimentação de alguma coisa pode ser associada com energia, embora não necessariamente leve a unidade de energia joules, tá? Então, assim, então por isso que eu estou falando, energia é uma coisa que a gente acha que sabe o que é, que a gente usa, a gente quantifica, etc e tal, mas qualquer coisa que saia e oscile ou mude, isso inerentemente está associado com algum consumo de energia então e aí vem um conceito importante. A variabilidade de alguma coisa é intrinsecamente associada com consumo de energia ou execução de trabalho. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma linha, quer dizer, algum fenômeno que não varia, né? Por exemplo, se você tem deixa eu abrir aqui passar vocês aqui para o lado de cá. Abrir meu tablet aqui. Então, se nós temos um processo, que a gente observa esse processo ao longo do tempo, né? E vamos colocar aqui, sei lá, qualquer coisa aqui, uma variação de qualquer termo. E esse processo aqui, a função dele é assim. Quer dizer, na verdade não é uma função, né? Ele é uma constante. Então ele não tem nada. Então eu não posso dizer qual é a quantidade de energia no sistema, né? Porque não é isso que eu estou quantificando, mas eu posso dizer que o sistema não está gastando, não está ganhando energia, porque o sistema está constante. Agora, se isso aqui tem uma variação... Guto, desculpa te interromper, a gente tem que estar vendo alguma coisa. Ah, vocês tinham que estar vendo um... Sim, vocês tinham que estar vendo. Tá. Deixa eu ver aqui, então vou... Pronto, agora vocês vão ver. Eu acho. Tá, então vamos recomeçar aqui. Apagar tudo. Começar do zero. Então, se nós temos um processo, né, se nós vamos observar uma coisa no tempo e alguma coisa, vamos dizer uma coisa X, e essa coisa tem esse comportamento, né? Então isso aqui significa que repetindo, né, tipo, é uma constante, né? Isso aqui como não varia no tempo, talvez varia no espaço, mas aqui eu estou observando no tempo. Então, como isso aqui não tem variação, isso aqui não está mudando, né? Então, se não está mudando, a quantidade de energia no sistema a qual isso aqui está associado não está mudando, está ficando constante. Então, eu não sei quanta energia tem, mas não está aumentando nem está diminuindo, porque se estivesse aumentando e diminuindo, eu teria alguma outra coisa. Mas se isso aqui tem variações, né? Qualquer variação de qualquer coisa implica que está havendo uma entrada ou perda de energia no sistema, tá? Então, a quantificação do quanto varia essa coisa, isso aqui dá uma ideia de energia, tá? Então, isso porque, embora energia, vocês saibam que é uma coisa quantificada como joule, né? A unidade é joule, que, deixa eu ver, eu não vou lembrar aqui como que é a dimensão de joule. Uma outra quantidade estatística, né, que a gente chama de variância, também é uma quantificação de energia. Tá? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar disso, né? É uma coisa que a gente aprende meio que por lendo paper, vendo livro, assim, mas eu praticamente nunca vi ninguém ensinando isso aqui, mas é uma coisa e é útil, tá? Então, assim, essa conexão entre a física e a estatística existe, porque quando uma coisa varia, significa que está tendo energia associada. Se uma coisa não varia, significa que não tem energia. E um bom exemplo disso, gente, que é uma coisa
relacionada a outra, mas não significa a outra, por exemplo, que vocês geralmente causam confusão, é, por exemplo, a temperatura, né? O que é temperatura, gente? A gente vai falar da temperatura adiante também, mas assim, é só para um exemplo de uma coisa indica outra coisa. E a gente usa isso efetivamente, né? Por exemplo, mas o que é temperatura? Tá, temperatura é uma... Na verdade, temperatura é uma coisa assim... O pessoal fala, né? O estado de agitação das moléculas. De certa forma. Mas o que é temperatura? Temperatura é uma escala que alguém inventou, né? Que colocou uma substância e toda substância é dentro de um tubo capilar e toda substância que aumenta o calor, o que acontece com a substância? Se você fornece calor para uma substância, o que acontece com essa substância? E ela absorve o calor. O que acontece com ela? Ela começa, os átomos vão começar a entrar num nível de maior agitação e a matéria começa a ocupar maior volume. E se você remover calor, né, daquela substância, aquilo vai diminuir calor. Aliás, vai diminuir o volume. Então, temperatura, geralmente as pessoas confundem com calor. Mas, acho que eu falei bobagem para vocês agora há pouco. Deixa eu só conferir aqui. Vou ter que me tratar. De energia. Não, tô certo. Energia é joule. Eu fiquei pensando, será que tá certo? Não, mas tá certo, é joule mesmo. O que eu tava falando aqui? Da temperatura e do calor. Porque quando a gente fala de calor, qual que é a unidade de calor? Não, eu quase achei que estava me confundindo, mas é com potência, né? Porque energia, trabalho e calor tem a mesma unidade, né? Joule. Tá? Então, quando você fornece calor para uma substância, essa substância ganha calor. Mas a unidade de calor é joule. Mas o que nós medimos é a variação da quantidade de calor em termos de expansão do volume. E daí isso a gente atribui uma unidade totalmente arbitrária, que é o que a gente chama de temperatura, né? Que pode ser grau Celsius, que pode ser grau Fahrenheit, pode ser qualquer outra coisa. Então, quando um objeto muda a temperatura, significa que ele está ganhando calor. Quando o objeto perde temperatura, significa que ele está perdendo calor. A gente não sabe quanto de calor, quantos joules estão sendo trocados, mas nós estamos sabendo que está ocorrendo a troca de calor. Tá? Então, e aqui é a mesma coisa, né? Então, quando nós temos um sistema que varia, variância indica que tem muita energia sendo transferida ali naquele processo. Tá? Captaram a ideia? Tá? Então, energia. Variância. Qual que é a unidade de... Aliás, assim, fazendo perguntas difíceis para você essa hora da manhã, né? Mas alguém lembra qual que é a unidade da variância? É pegadinha essa. Assim, lembrando, assim, eu imagino que vocês já tenham feito estatística, né? Mas, bom, do princípio lá da estatística, né? Talvez a primeira variável mais importante da estatística é a média. Né? Qual que é a unidade da média? Por exemplo, você está medindo a massa de peixes,
Não estou medindo o peso, tá? Estou medindo a massa de peixe na balança, né? Em gramas. Então, a média vai ser gramas, né? A Joana respondeu ali. E daí o primeiro modo de dispersão, né, estatístico é o desvio padrão. Qual que é a unidade do desvio padrão daí no caso? Se a média é gramas, o desvio padrão vai ser em qual é a unidade? Grama também. Parabéns, Jonas. E a variância? Porque o que é a variância? Variância, como que calcula a variância, gente? Quer dizer, como que, na verdade, a pergunta é meio cretina, porque na verdade a gente calcula o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Então vai ser grama ao quadrado, né? Então a unidade de variância é a unidade do fenômeno, ou a unidade da coisa que nós estamos medindo ao quadrado. Tá? Então, lembre-se de estatística é importante, tá, gente? Tipo, mesmo essa basicona é extremamente importante vocês saberem, lembrarem dela. Tá, então aqui o que eu quero dizer é que, assim, processos, né, tem vários processos ocorrendo, né, que a gente sabe que para alguma coisa acontecer a gente vai ter que ter trabalho, vai ter que ter energia, né, e isso geralmente também envolve calor. Tá, então, e tudo isso aqui é Joule, né, então, mas se alguma coisa está mudando, isso significa que isso aqui está acontecendo, mas uma ideia da quantidade de energia envolvida pode ser dada através do que a gente chama de variância. Tá? Então, eu vou... É um diagrama que eu acho que é um diagrama bastante importante para os oceanógrafos lembrarem e saberem, né? É um diagrama que a gente chama de espectro das variações do nível do mar. Tá, então existe uma figurinha, quase tudo que é livro de oceanografia básico traz um livro, traz esse diagrama aqui, né? Que aqui não é o tempo, mas eu vou colocar aqui como sendo período. O que é período? No caso aqui do período, ele eu chamo de P, não vou chamar de T, é igual a 1 sobre frequência. Né? Então, nesse caso, o período aqui é no sentido nesse sentido aqui. Não é no sentido no período de tempo, etc. E tal. É um período que representa o tempo necessário para uma oscilação ocorrer. Tá? Então, esse período aqui seria mais ou menos a escala de tempo de uma oscilação. Né? Então, se você tinha o estado A, alguma coisa oscilou para o estado B e depois retornou para o estado A. Então, isso aqui vai ser uma oscilação. E todas as oscilações elas podem ser caracterizadas, né, como período, né, que é o inverso da frequência. É a mesma coisa, só que em dimensões diferentes, né, uma na escala do tempo, outra na escala da frequência. E também é caracterizada por uma amplitude e também caracterizado por uma fase. Então, se a gente considera, aí tem essa palavra aqui que às vezes as pessoas se assustam um pouco, que chama-se espectro, né, que não tem nada a ver com fantasma nem nada assim, né, mas espectro significa o quê? Alguém sabe o que significa espectro? Espectro
Mas alguém associa espectro com alguma coisa? Já ouviram falar de análise espectral? Geralmente assim, geralmente as pessoas veem que espectro é alguma coisa sobrenatural, alguma coisa assim, mas espectro é uma propriedade, será uma propriedade? Não é uma propriedade, é uma maneira de olhar determinados processos, né? Então, alguém aqui? Ninguém? Hoje estamos com um quórum relativamente alto, uma turma de 50 alunos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 40% da turma. Então, alguém aqui tem ideia do que é um espectro? Espectro é basicamente por aí, né? Sabendo o que você entende por momento, mas espectro é quase que a mesma coisa que um histograma, né? Tipo, fazendo uma outra analogia com a estatística, não é exatamente faixa de variação. Não, pode ser também. Tudo depende da semântica que está sendo né, do contexto que está sendo colocado, né? Mas espectro, quando nós falamos de oscilações, seria como se fosse um histograma, né? O histograma lá da estatística também, né? Seria aonde que estão ocorrendo as oscilações, né? Então, por exemplo, eu acho que assim, o que lembra bastante, por exemplo, para mim, toda vez que eu penso em espectro, o que vem na minha cabeça uma das primeiras cabeças é a capa do The Dark Side of the Moon, né, do Pink Floyd, né? O que tem lá na capa do The Dark Side of the Moon? Eu sei que vocês são novinhos, não é da tempo de vocês, né, mas é um clássico do rock, né? Talvez alguém aqui lembre que tem um disco preto, né, que é do Pink Floyd, e tem lá, então, tem um prisma, né? E o que está acontecendo? E o que acontece com o prisma? Tem uma linha branca chegando, né? Que é a luz branca, né? Que seria, podemos dizer assim, a luz do Sol. E quando a luz do Sol passa através do prisma, né? A luz é composta por várias ondas, e o que acontece é que algumas ondas têm mais energia do que as outras ondas, e quando elas passam no meio, no prisma, né, que é um cristal, o que vai acontecer é que uma onda anda mais rápido do que a outra. E quando sair do outro lado do prisma, a luz ela foi o que a gente chama na expressão de decomposta, né? Então você tinha todas as ondas estavam viajando juntas, e quando passou no prisma, você fez que uma se separasse da outra, e elas saem separadas do outro lado. Elas estavam juntas no feixe de luz branco, mas como elas têm velocidades diferentes, elas se separaram no prisma, e quando sai do prisma, vai sair o que a gente chama de espectro. Daí não é o eletromagnético, tá, Ana Carolina? É o espectro da luz visível, que está dentro do espectro eletromagnético, tá? E aí, então, já que estamos falando aqui, né, tipo, tá. a luz visível, quando a gente decompõe a luz visível, qual que é o espectro da luz visível? Da menor energia para maior energia. Tá, ele fica aí nessa faixa dos 400 a 700 nanômetros, mas qual é o espectro da luz visível, né, da menor para maior energia? Qual que é quem que está na menor energia? Tem nome.
O espectro da luz visível é tão importante para nós que a gente dá nome para os diferentes comprimentos de onda. A gente não fala assim, eu vou comprar um casaco de 630 nanômetros. Ah, tá. É azul, o menor. Não, eu falei no menor energia. Vermelho. O vermelho tem menos energia. Tá? Então, tá vendo como vocês costumam atravessar tudo? Então eu falei, qual é o espectro de menor energia da luz visível? Tá? É o vermelho. O vermelho tem menor energia, mas por que falar no azul? O azul tem menor comprimento de onda. Tá? Menor comprimento de onda significa que oscila mais em menos período de tempo. Então, aí tem mais energia. Mas, eu falei que quem tem menos energia, no caso, é quem tem maior comprimento de onda. No caso, é o vermelho. E depois do vermelho vem quem? Se a gente for aumentando a energia do espectro, né? De quem vem depois do vermelho? Amarelo? Não, a laranja, né? Tipo, são quantas distinções que nós fazemos no espectro? 7. Né? São as cores do arco-íris. Então é o vermelho, depois vem o laranja, depois sim vem o amarelo, depois vem quem? Depois do amarelo vem... Não. Bom, gente. Vocês nunca olharam o arco-íris? É o vermelho, laranja, amarelo... Não, vocês já falaram, tá? Então, do vermelho pro laranja, pro amarelo, depois do amarelo vem... Quem vem depois do amarelo, gente? É o verde. Rafael, sem perguntas. Respostas. Verde. Agora, vocês certamente não sabem quem vai vir a próxima. Vocês vão chamar de um nome, mas é o nome errado. Quem vem depois do verde? Nós estamos indo do menor energia para maior energia. Então é o vermelho, laranja... o João tá... É o ciano, tá? É o azul clarinho, né? O nome dele é ciano. E depois do ciano vem quem? Aí sim vem o azul. E depois do azul, para completar, o violeta. Tá? Então, só para relembrar, então, isso é um espectro, tá, gente? Então, é o espectro da luz visível. Assim como a gente pode falar do espectro da radiação eletromagnética, que vai... Quem que é o mais energético na radiação eletromagnética? Lembre-se do Hulk. Incrível Hulk. Tá? Então, a radiação mais energética do espectro eletromagnético são os raios gama. E quem são os menos energéticos e maiores comprimentos de onda? Daí lembrem da pipoca. Pipoca, radiação eletromagnética, micro-ondas. Tá? Então, esse aí é assim, tipo, daí tem coisas intermediárias aí, mas aí dá noção. Mas o espectro do visível é um pedaço do espectro do eletromagnético. Mas não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui aqui no caso, é o espectro do nível do mar. Tá? Então aqui nós estamos falando do espectro das variações do nível do mar. E aqui é período, né? Mas assim, é período de oscilações, né? Tipo, quanto tempo demora uma oscilação para ela se completar, e aqui não importa, né? E aqui, então, aqui no caso, vamos colocar uma coisa chamada de energia relativa. Tipo, não é uma quantidade de energia absoluta, que a gente não sabe quantificar exatamente essa quantidade de energia, mas a gente sabe que tem coisas menores e coisas maiores. Então, quando a gente faz o espectro, né, então a gente começa aqui com ondas de 0 período, e as ondas, vamos colocar aqui que quando a gente fala de nível do mar,
vamos colocar aqui 10 a, digamos, 3 anos. Tá? Então, aqui tem 0, e aqui no final do nosso espectro tem 10 a 3 anos, né? 1000 anos. E isso aqui é um espectro, aqui a nossa escala aqui não vai ser mais ou menos uma escala logarítmica. Tá? Então, ela não vai estar não é linear, senão não teria como colocar. Se eu separasse isso aqui linearmente, não ia caber nada aqui, né? Quer dizer, das coisas menores. Então, isso aqui está numa escala logarítmica. Bom, quais são as menores perturbações que nós temos no mar? Né? Se você pegar o mar e não tiver perturbação nenhuma, ele está lisinho, não tem nada. Né? Mas as primeiras perturbações causadas pelo vento são quem? As ondas capilares. Então aqui, e ondas capilares, elas têm um pico aqui da ordem de 2 segundos. Né? Então aqui tem uma concentração de energia, né, em 2 segundos. E daí, se nós aumentarmos aqui, se o vento continua soprando, né, sobre a superfície do mar, isso vai criar o quê? Vai criar ondas, né? E aqui, esse espectro aqui, né, vai ter a energia das ondas. E é interessante porque, na verdade, quase sempre as ondas podem ser separadas em 2 categorias relativamente distintas, né? Geralmente, quando nós temos ondas no mar, nós temos 2 tipos de ondas. Nós temos as ondas de mar local e as ondas de swell, né? E geralmente o swell costuma ser um pouquinho mais energético do que as ondas do mar local. E isso aqui variando entre, 5 segundos e ondas de swell, da faixa de 15 segundos. Tá? Podendo chegar até 20 e poucos segundos, ondas de período extremamente longo, vão até de... Tá péssimo aqui minha letra, né? Mas vamos corrigir aqui, então. Disso, vamos ter que dar aula, Então, aqui é 2 segundos. Esse aqui em torno de 5 segundos. Aqui em torno de 15 segundos. Só para ter uma escala, né? 15 segundos. E se eu aumentar, né, o tempo aqui, aí vai aparecer outros 2 fenômenos que não são muito populares. Quer dizer, um é bem popular, assim, porque ele é bem catastrófico, né? O outro nem é tanto, assim, né? Mas na escala aqui, logo depois das ondas, daí não tem nada aqui, né? Vai ter um buraco aqui que não tem nenhuma oscilação associada. Mas se nós aumentarmos o tempo, né, nós passamos a ter outros fenômenos que ocorrem associados às oscilações do nível do mar, que são, eu vou colocar aqui em cima, né? Então isso aqui escrever aqui vai ser difícil. Então aqui tem onda capilar, aqui a gente chama de, eu não sei a tradução por assim, eu não sei como, que tem meia dúzia de traduções, acho que é marulho, mar local. Em inglês é sea, né? Ondas do tipo sea. Isso aqui é ondas do tipo swell. E aí daí nós temos aqui coisas que ocorrem mais ou menos no mesmo intervalo de tempo, que são os seixos, que são oscilações naturais das bacias, dos sistemas, e tem os tsunamis. Né? Então aqui também eles ocorrem aqui também com a energia... Só que assim, a energia é relativamente pequena, assim, tsunamis são bastante devastadores, mas no tempo a quantidade, assim, se você integrar um período de 1 ano, assim, o quanto de tsunami produz de energia no tempo é relativamente pequeno, embora cada vez que ele ocorra, ele possa ser bastante catastrófico, né? E aí nós temos aqui, obviamente que isso aqui tem um espectro maior, mas assim, aqui quando a gente entra na escala de 12 horas e 25 minutos, aí nós temos um pico de energia, e quando a gente entra em 24 horas e 50 minutos, nós temos um outro pico de energia. Não, isso aqui é menor. Outro pico de energia, que são as marés astronômicas.
E isso aqui é só chamar atenção para você aqui. Quando a gente fala de espectros e distribuição de energia de processos estocásticos, né, aleatórios, como ondas, tsunamis, seixes, o espectro é assim, ó, ele tem esse formato, né, de barriga, assim, de montanha, morrinho. Mas quando a gente fala do espectro de fenômenos determinísticos, por exemplo, marés astronômicas, toda a energia está absolutamente concentrada em um comprimento específico. Aí, na verdade, não é bem assim, né? Porque, por exemplo, esse aqui poderia ser a M2, e aqui eu poderia ter na verdade, menor, um outro espectro aqui, que é da S2, esse aqui seria o espectro da O1, e aí poderia ter aqui o espectro da K1 e assim por diante, né? Porque a energia da onda das ondas astronômicas é um período constante, né? Então o espectro ele ficaria como uma linha, assim. Ele não é uma distribuição de probabilidade, ele é uma linha, ele é determinístico. E aqui tem uma outra, assim, só que aqui começa a aumentar também um outro espectro grande, que vai de horas até, sei lá, vou colocar aqui 2 dias. Tá? Então ele começa aqui de horas a 2 dias, que são as marés meteorológicas. E aí não tem mais, assim, tem algumas outras coisas aqui, não tem muita coisa clara aqui, mas e aí depois aqui vem isso, tá? E essas aqui são oscilações do nível médio causadas por subida do nível do mar ou variações eustáticas, tá? Então, isso que eu estou colocando para vocês assim é o espectro das variações do nível do mar, que a gente geralmente pode associar à variância produzida do nível, né, por diferentes fenômenos. Então nós temos fenômenos que ocorrem em uma escala de tempo muito rápida, né, relativamente rápida, né, porque elas podem ser muito lentas em comparação a outros processos. Mas, por exemplo, ondas capilares, elas são basicamente... ninguém estuda a onda capilar, porque ela realmente não desempenha um papel importante nos oceanos. Mas, por exemplo, nós temos as ondas, né? Daí, por exemplo, tem gente que estuda exclusivamente o que acontece nesse período de tempo, e isso aqui, por exemplo, é importante para a praia, é importante para a engenharia costeira, né? Então, a gente vê que tem gente que estuda, foca em processos que ocorrem nessa escala de tempo. Esse aqui ninguém estuda muito também, né, a não ser quando é importante localmente. E aqui é outro nível de área importante de estudos, né, que são aqueles associados com as marés e variações do nível em escala, que a gente chama de escala de tempo mareal, né, que vai de algumas horas até poucos dias. E aí tem outra classe importante, que são esses processos aqui, que ocorrem em escala de tempo muito maior. Então, geralmente as pessoas, quer dizer, tipo, os cientistas, os engenheiros, né, geralmente eles se especializam, né? Eu vou trabalhar com onda, eu vou trabalhar com maré, eu vou trabalhar com nível do mar. Então, isso aqui é para dar uma ideia do que representa as escalas dos processos e de como isso afeta como nós estudamos oceanos. Então, assim, a gente não estuda todo o espectro, né? Então, a gente tem espectros específicos. E cada região do oceano vai ter algo aonde é mais importante do que outros. Por exemplo, se eu estou estudando praias, isso aqui é importante, né? Quer dizer, esse aqui também é importante, mas esse aqui vai ser fundamental. Se eu estou estudando estuários, isso aqui é muito importante, né? Mas esse aqui não é tão importante assim. Quer dizer, talvez seja até... Mas assim, esse aqui vai ser muito mais importante. Se eu estou estudando evolução costeira, esse aqui vai ser importante. Esses aqui não vão ser tão importantes. Então, cada
cada foco que nós damos, né, no problema que a gente vai abordar tem uma escala diferente. E aí nós vamos falar agora, associar a escala de tempo, aonde esses processos aqui entram, né? Mas agora associado à movimentação da água e a... Cadê a figura? Perdi a figura. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar ela para cá. Copy image. Vamos ver se salva aqui, Ctrl V. Ó, tá aqui, consegui. Tá, então talvez vocês já tenham visto outros professores, porque isso aqui é uma coisa muito importante em oceanografia básica, geral. Tá? Já viram essa figura antes? Alguém lembra de ter visto essa figura antes? Tá? Essa figura, assim, ela é muito importante no contexto geral da oceanografia, tá? Para, assim, todo oceanógrafo, seria interessante que todo oceanógrafo lembrasse dessa figura, porque ela que ajuda a gente a entender o que é importante e aonde. Por exemplo, se você vai ser um oceanógrafo de águas profundas, né, se você gosta de trabalhar com grandes bacias oceânicas, vai trabalhar com qualquer coisa, alguns processos são muito mais importantes. Já se você vai trabalhar com plataformas continental, outros processos tornam-se mais importantes. Se você vai estudar estuários e praias, outros processos vão ser importantes. E o que mais ou menos, não obrigatoriamente, mas o que mais ou menos define o que é importante e o que não é importante, é exatamente esse diagrama aqui, né? Que esse Shelton aqui, se não me engano, esse Shelton aqui, acho que era do Scripps, não lembro de onde que ele trabalhava, tá? Mas vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Que está meio borradinho até para mim aqui, mas vocês conseguem ler? Sim. Tá. Então, aqui embaixo, aqui é colocado as escalas de espaço entre 1 milímetro. Não tá, isso aqui não é exatamente uma escala logarítmica, né? Mas é entre 1 milímetro até 10 a 5. Né? 10 a 5 quilômetros. Por que até essa escala aqui, gente? Por que até 10 a 5? Por que não até 10 a sexta? Por que ele parou aqui em 10 a 5? 10 a quinta já cobre talvez a escala espacial de todos os processos que ocorrem? Não, quer dizer, não, isso é por causa disso, mas por quê? Por que 10 a 5 cobre todas as escalas dos processos que ocorrem? Pela dimensão dos oceanos e do planeta? Pelo tamanho do planeta, né? Que tamanho tem o planeta? Sei que o raio é aproximadamente 6.300 quilômetros. Muito bem. Bom, se você sabe o raio, você sabe a circunferência. Se o planeta tem 6.300 quilômetros de raio, como que nós podemos saber a circunferência? 2πr? Exatamente. Então, quanto que dá 6.300 vezes 2 vezes 3,14? Tá, vai dar um número arredondado em torno de... É 39.000 40 mil quilômetros. Né? Então, a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência, tá? Em termos assim, de escala. Né? Então, se você colocasse aqui 10 a sexta, né? Não tem nenhum processo... Impossível acontecer algum processo com mais do que 40. Tem algum processo oceânico da ordem de 40 mil quilômetros?
Ó, existe algum processo oceânico que a gente possa imaginar ele ocorrendo com uma escala de 40 mil quilômetros? A circulação termoalina global? A circulação termoalina global, né? Aquela que conecta os 3 oceanos, né? Que ela transporta calor entre o Atlântico, o Índico e desce no Atlântico, sobe lá no Pacífico, desce na Antártica. Então, a circulação termoalina global é um processo da ordem de 40 mil quilômetros. Só que, obviamente, que a maioria dos processos vão estar, né, ocorrendo em escalas menores, e isso aqui mais ou menos descreve esses processos, né? Então, vamos começar, por exemplo, por cima aqui. Então, já que a gente começou a falar do tamanho da Terra, e isso define o tamanho máximo do processo, então, aqui em cima, né, estão os processos maiores, e associados aqui também, ó, tem esses processos que ocorrem no planeta inteiro. Eles, obviamente, não sei se é assim, mas eles são processos que vão ser mais lentos, né? Por exemplo, aí nem eu lembro, assim, talvez alguém de vocês lembram, né? Mas quanto tempo demora para completar a circulação termoalina? Né? Se uma parcela de água que afunda na Groenlândia, quanto tempo vai ser necessário para ela surgir na superfície no Pacífico? Eu acho que é algo na faixa de 1000 anos, não é não? Eu não faço ideia, mas eu chutaria bem mais do que 1000 anos. Tá? Eu não sei quanto que é, mas assim, se você imaginar 40 mil quilômetros, uma velocidade, sei lá, de 10 centímetros por segundo, que para uma corrente oceânica profunda, né, imagine viajar 40 mil quilômetros, a gente poderia chegar em uma escala de tempo, né, chutar um valor de tempo, e eu acho que daria consideravelmente, assim, bem mais, facilmente 1000 anos para mais. Tá? Bom, isso assim, a gente pode fazer um ajuste de escala, né, para sugerir isso. Então, aqui nós temos então os processos que afetam mudanças climáticas, né, e são processos que ocorrem no planeta inteiro e ocorrem em uma escala de tempo bastante longa. Mas olha que ele não tem uma escala específica, né, porque são vários processos ocorrendo ao mesmo tempo. E aqui nós vamos, né, por exemplo, tem esse outro aqui, que é a variabilidade em escala de bacia, né? No caso aqui, quando ele fala de escala de bacia, aí a gente não está falando mais do planeta inteiro, nós estamos falando da bacia do Atlântico, da bacia do Índico, da bacia do Pacífico, ou talvez até o Atlântico Norte, Atlântico Sul, coisas assim, né? E aí, aqui nós temos um que é bastante importante, que vocês, todo mundo gosta aqui, né? Que é o El Niño, que, olha só, ele ocorre em uma escala de tempo entre anos e vários anos, né? Qual que é o tempo de recorrência do El Niño? O El Niño acontece a cada quanto tempo? Sete anos? Não, ele ocorre entre 3 a 7 anos. Ele não tem período, ele tem ciclo. Né? E por ser um fenômeno cíclico, ele não tem um período definido. Então, ele ocorre entre 3 e 7 anos. Quer dizer, em média. Né? E aqui está ele. E ocorre também em escalas de centenas a milhares de quilômetros. Né? Porque vocês lembram que o El Niño faz? Né? Ele afeta praticamente a circulação do Pacífico inteira. Né, diminui o vento, e daí a água que estava empilhada lá na costa lá da Austrália, da Ásia, ela produz um refluxo, e essa água esquenta e impede a ressurgência costeira no Peru. Né? Então é um processo que está afetando uma bacia oceânica inteira, e é isso que está falando aqui. Ó. Então é um processo que ocorre nessa escala aqui de 3 a 7 anos, né, aqui, e é um processo que ocorre em bacia oceânica, afetando a ressurgência na costa do Peru.
E aí nós vamos baixando aqui, né? Por exemplo, tem a ondas de Rossby, que são ondas planetárias, tem a variabilidade barotrópica, não sei exatamente o que ele quer dizer com isso aqui. Não sei, não vou nem tentar entender aqui. Mas, por exemplo, edges e frentes, né? Por exemplo, aqui, ó, nós já estamos entrando aqui, ó, em uma escala de distância bem menor, 10 a 100 quilômetros, edges e frontes. Edges é vórtices, né? Vórtices, meandros. Tem meandros aqui? Não tem meandros. Vou colocar aqui, assim, por exemplo, aquela circulação que as correntes oceânicas, né, elas meandram, produzem anéis e vórtices, e já está numa escala de 10 a 100 quilômetros, e aí já começa a entrar, sobrepor aqui, cadê sazonal? Aqui o ciclo sazonal, né, do ano, e isso aqui também é afetado nessa escala de tempo aqui, que já vai de meses, né? E, por exemplo, frentes, né, de inversão de correntes e coisas assim, que é muito importante, por exemplo, para nós, por exemplo, quando passa uma frente fria, que começa em escalas de uma semana. E aí vamos descendo, né? Por exemplo, aqui já tem a ressurgência costeira, já é uma escala bem mais limitada de espaço, mas já é bem mais ampla aqui no tempo. Aí tem os processos de mesoescala, interações físicas. Aqui, especificamente, nós temos as ondas causadas pelas marés, né, nessa faixa aqui, que vai ser muito importante para nós. E também, diminuindo, vai ter aí processos que nós chamamos de, por exemplo, ondas internas, que ocorrem na termoclina, movimentos inerciais, que são definidos pela latitude, principalmente, né, e pelo efeito direto de Coriolis. E aí, diminuindo ainda mais, aqui nós temos, né, por exemplo, os processos que ocorrem nas praias, aqui, que são os efeitos das ondas de gravidade, né, que estão aqui nas escalas de segundos, mas também afetam numa escala de centímetros a dezenas de metros. E aí nós vamos para uma coisa muito importante, né, que são os processos turbulentos de mistura, né, que ocorrem em minutos, na escala, na verdade, da escala de segundos a minutos, e na escala de milímetros a metros, tá? Mas esses processos aqui estão intimamente relacionados com todos os outros, tá? Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso que é importante. A noção é assim, que todos os processos ocorrem simultaneamente, né? Que, tipo, mas lá no meio do oceano, né, quando você tem uma corrente oceânica, você tem a radiação solar chegando na superfície, e esse calor é espalhado na água, isso é causado pelos efeitos dos processos turbulentos. E tudo está aqui relacionado de uma maneira ou de outra, tá? Então todos os processos estão interconectados. Mas geralmente esses processos têm uma escala em que a gente costuma colocar uma lupa e falar assim, não, eu vou tentar investigar esses processos nessa escala de tempo, tá? Até que chega aqui embaixo, né, processos moleculares, né, que é, por exemplo, na cadeia de dissipação do movimento, né, quer dizer, chega energia, produz movimento, o movimento é dissipado em calor, que vai acontecer aqui numa escala de milímetros. Então está tudo interconectado, porém os processos têm, digamos assim, uma identidade relativa mais ou menos definida. E naquele problema nosso, né, no nosso problema que nós estamos investigando aqui, nós estamos trabalhando com uma plataforma que, vamos colocar aqui, ela vai ter uma escala dos processos que ocorrem na plataforma. Isso aí a gente vai continuar depois do almoço. Mas, por exemplo, nós temos os processos
ao longo da plataforma, que nós vamos ver que eles são da ordem de 1.000 quilômetros. Mas nós temos processos que ocorrem por exemplo, uma frente de densidade ou uma frente que ocorre, sei lá, já numa escala de 100 quilômetros. E que pode ter, por exemplo, uma evolução de uma pluma estuarina, né, que já é da ordem de 10 quilômetros. E tem os processos em águas rasas, né, que nós estamos falando de coisas de 10 metros de profundidade. Então, quando a gente fala do espectro da plataforma continental, nós estamos falando de processos que vão facilmente da ordem de 10 até 1.000 quilômetros. Né? Então, principalmente. Tá? Então, esse aqui seria as escalas mais importantes que causam variância no que acontece na plataforma. Na salinidade, na temperatura, nas correntes, no nível. Né? Coisas que variam desde 10 metros, dezenas de metros, até milhares de quilômetros. Quer dizer, milhares, assim, seria mais entre centenas de quilômetros, mas assim, podemos facilmente incluir o milhar, assim, alguma coisa aqui, tá? Não deixar tão milhar assim, que não é tão grande assim. Pode dar aqui, tá? Até centenas de quilômetros. E no tempo, né? Então, o que acontece na plataforma, por exemplo, vai estar... Não que não tenham processos nesses aqui embaixo, né? As ondas, né? Obviamente que as ondas afetam a plataforma interna, mas se a gente entender a plataforma como inteira, né? Indo da linha de quebra até a linha de costa, os processos vão ocorrer mais numa escala de vários dias, né? Daqui até a escala anual. Tipo assim, não que não ocorram processos em escalas interanuais, mas esse aqui é a área onde a gente espera ocorrer. Se a gente voltar aqui no diagrama que a gente falou antes, cadê? Nesse diagrama, né, esses processos aqui são os que realmente mais afetam o que acontece na plataforma, embora tenha uma componente sazonal forte também. Né? Então a gente pode tentar, assim, em um exercício a gente pode dizer que essa intersecção aqui então, o que acontece dentro desse, assim, a gente espera que os processos que ocorrem, esses processos que ocorrem dentro desse retângulo aqui, vão ser aqueles que realmente mais importantes para a dinâmica da plataforma. Tá? Então, isso ajuda, né? Isso assim, continua naquele sentido de tentar entender o problema que nós estamos lidando. Né? Então, isso aqui, então, os processos que a plataforma, aquele prisma de água, né? Que tem o fundo, a linha de costa, a superfície com a atmosfera, que tem dois limites de plataforma a plataforma, e tem um limite de plataforma oceano profundo. Os processos mais relevantes vão estar dentro dessa escala de espaço, que vai de dezenas de metros a centenas de quilômetros, e os processos ocorrem em uma escala de dias até sazonal, até alguns anos. Tá? Então, isso eu queria mostrar para vocês agora de manhã. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tipo assim, isso aqui também é a parte introdutória, né? Tipo, tentando entender o problema. E depois a gente vai começar, então, a deschavar o problema em si. Mas primeiro a gente está conceptualizando dentro da oceanografia, né? Dentro do que a gente chama de oceanografia, aonde está o problema da plataforma continental. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário?
Bom, então, pessoal, agora, então, de tarde, possivelmente a gente vai, não sei o que a gente vai falar de tarde, mas se ninguém tem mais nenhuma pergunta a fazer, nos encontramos a 1h30. Oi? Tá me escutando? Sim, agora sim. Não sei quem é, mas estou. É que meu microfone é meio baixo. Só para eu sintetizar, a gente começou falando de energia, trabalho e essas coisas, para entrar, tipo, para falar um pouco de variância, para associar com as variações do nível do mar? Não, esse aqui é assim. Deixa eu repetir. Eu fiquei meio confusa, tipo, aquela introdução da aula. Não, isso aqui. Eu vou desligar aqui o vídeo aqui, só para ele não ficar muito grande. Tá, desliguei o vídeo.